População brasileira, do rural ao urbano. Antigamente, a maior parte da população brasileira vivia na área rural e poucas pessoas moravam nas cidades. Com o passar dos anos, as cidades foram se desenvolvendo por meio da atividade industrial, do comércio e da prestação de serviços, atraindo as pessoas do campo para as cidades em razão da maior oferta de empregos e do acesso a serviços públicos essenciais como água tratada, energia elétrica, hospitais e qualidade de ensino para seus filhos. Analise os gráficos a seguir sobre as populações rural e urbana no território brasileiro nos anos de 1940 e 2000. Em verde temos a população rural, em azul a população urbana. Perceba que em 1940 a população rural brasileira era de 68,7% e a população que morava na área urbana era de 31,3%. A população rural era muito maior do que a população urbana. Perceba que o perfil da população brasileira em 2000 mudou drasticamente. A população rural, que antes era de 68,7%, passou a ser de apenas 18,8%. E a população urbana, que era de 31,3%, passou para 81,2%. Observando os gráficos, podemos concluir que em todas as regiões brasileiras houve grande migração do campo para as cidades, mudando a dinâmica econômica da população brasileira de rural para urbana. Essa migração é chamada de êxodo rural. A tabela a seguir apresenta dados relativos às populações urbana e rural do Brasil segundo o censo demográfico realizado no ano de 2010. Nesse ano, a população urbana era de 160.925.792 habitantes e a população rural era de 29.830.007 habitantes. A população absoluta, ou seja, a população total, era de 190.755.799 habitantes. Hoje, os jovens da área rural contam com incentivos do governo para permanecer no campo, desenvolvendo atividades agropecuárias por meio do estudo e da tecnologia, pois, para que as cidades progridam e, consequentemente, o território brasileiro, é necessário que o campo produza alimentos e matérias-primas para todos. Atividades. Exercício 1. Analise o conjunto de gráficos a seguir e responda as questões. Questão 1A. Qual é o título do conjunto de gráficos? Questão B. O que podemos concluir com a leitura desses dados? Observando os dados, podemos concluir que houve aumento da população urbana no Brasil e redução da população rural. Questão 1C. Cite alguns motivos que podem ocasionar a migração do campo para as cidades.